Pessoal, hoje eu vou falar sobre os metais pesados e o efeito deles nas plantas. Os metais pesados como arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio e cromo são tóxicos e mesmo assim estão presentes em diversos tipos de fertilizantes. O cromo acumula-se em partes específicas das plantas, sendo que 0,1% do cromo acumulado foi encontrado nas sementes, enquanto 98% do metal se acumula nas raízes. Isso acontece porque a primeira parte do vegetal que entra em contato com esse metal pesado é a raiz. Aí ela vai ter uma alteração, vai ter diminuição da raiz, pelo fato de ele ser tóxico para a planta em excesso. O mercúrio, cádmio e chumbo, por exemplo, não tem função biológica. Zinco, cobre, níquel e cromo são essenciais às plantas, animais e micro-organismos, sendo requeridos em pequenas quantidades. A planta que está exposta ao cromo, ela pode reduzir o crescimento, induzir cloroses em folhas jovens, reduzir o conteúdo de pigmentos e a taxa de fotossíntese. Alterações em função enzimáticas elas vão causar danos nas células da raiz, como murchamento e plasmólise, induzir modificações ultraestruturais nos cloroplastos e membranas celulares. Os principais mecanismos envolvidos na tolerância das plantas a metais pesados são alteração na permeabilidade de membranas, alteração na capacidade de absorção nas paredes celular, exudação de substâncias. Vou falar um pouquinho também sobre o cádmio, que também é um metal pesado e tóxico para as plantas. O teor médio de cádmio em solos varia de 0,07 a 1,1 miligramas por quilo de solo. A principal causa da toxidez pelo cádmio parece ser devido à sua combinação com enzimas e proteínas. Nas plantas, o cádmio substitui o zinco em diversas metaleoenzimas, alterando sua atividade, promovendo a expansão de camadas de fosfolipídios e desacopla a fosforilação oxidativa. Ele inibe a fotossíntese, provoca distúrbios respiratórios e na fixação de carbono altera a permeabilidade das membranas celulares. Inibe as transformações mediadas por DNA em micro-organismo, interfere na simbiose planta-micro-organismo, aumenta as predisposições a doenças fúngicas, provoca alterações estruturais e funcionais das membranas dos tilacoides. Causa redução no crescimento, ao diminuir a pressão de turgescência e aumentar a resistência estomática, e induz a senescência pelo aumento da atividade de peroxidase. Os sintomas externos induzidos pelo elevado conteúdo de cádmio nas plantas são redução no crescimento, danos aos sistemas radiculares, clorose nas folhas, coloração vermelho amarronzada das nervuras e bordas foliar. Sistema de defesa das plantas. A seletividade da membrana plasmática é mantida pelo funcionamento de diversas proteínas transportadoras, que selecionam quais íons e moléculas devem entrar ou sair da célula. Depois que metais tóxicos entram na célula, o segundo sistema de defesa consiste na compartimentalização vacular. Além disso, o váculo é o local de armazenamento de açúcares. O váculo também ele tem um grande número de enzimas presentes no seu interior que auxiliam na degradação e reciclagem de compostos durante a senescência ou a morte da célula. E no vácuo também que ocorre a regulação do turgor da célula. Tem vários exemplos que se utiliza plantas
para fazer a retirada de metais pesados tóxicos a elas que se tem no local. Um exemplo é onde que se tem um acúmulo muito grande, por exemplo, de alumínio. Se utiliza plantas tolerantes a esse alumínio, que vão absorver ele. Após a planta realizar o estágio fenológico dela, retira ela por completo. Se acaso não for utilizar ela, incinera ela, queima ela, para que esse alumínio não volte no local, porque se for realizar o plantio da cultura e fazer a roçada e deixar ali, esses restos culturais vão se decompor, vão ficar no local e vai acontecer um ciclo que ele vai voltar para o solo. Então, para diminuir a concentração de um metal pesado no solo, deve-se fazer a extração dele. A extração por completa, retirar ele do local para diminuir sua concentração. E essa extração é feita através de plantas que são tolerantes àquele metal específico. Muitos utilizam fitorremediação, que é esse mesmo processo. Num local que está com a alta concentração de algum metal pesado, se utiliza uma planta que é tolerante, que vai absorver aquele metal, e depois que ela completar o ciclo dela, você retira ela do local e pode fazer a utilização dela em outra área que se não tem um índice de acúmulo de metais pesado.